Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Faturar, onde aqui a gente fala sobre gestão de clínicas e aqui de fato não é proibido faturar. Hoje eu estou com um convidado aqui especialíssimo, um amigo, que assim, a gente já se conhece há um tempo e vai falar muito sobre gestão da medicina e, claro, sobre a especialidade dele, que é neurocirurgia. Dr. James Rocha, que tem formação acadêmica, pela Universidade de Pernambuco. Ele tem residência em neurocirurgia pelo Hospital Getúlio Vargas, em Recife. É especialista em neurocirurgia pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e graduação pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de cirurgia endoscópica e também cirurgia endoscópica pela USP de Ribeirão Preto. Eu acho que é tudo isso, né, James? Acho que o principal você acabou de falar. Seja bem-vindo e vamos falar bastante hoje Obrigado, sobre Gabriel. todos esses assuntos que a gente normalmente conversa nos bastidores, mas acho que hoje a gente pode conversar para a turma aqui. Sem dúvida, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer. Você pontuou bem aí nossa relação de amizade. Uma relação que iniciou-se de uma forma profissional, que hoje se estendeu aí para laços muito mais próximos. E talvez essa conversa aqui a gente tem rotineiramente, de forma informal. E para mim é um prazer participar e trazer aí alguma coisa de positivo aí para quem... Sim, fala só um pouquinho perto do microfone. O primeiro ponto é o seguinte, vamos lá. Chama-se neurocirurgião. Tu já tem quanto tempo de neurocirurgia? Cara, terminei minha residência em finalzinho de 2013, comecinho de 2014. Então aí vão-se mais ou menos 11 anos de especialidade. De especialidade, E médico já tem... Terminei em 2008, então nós temos aí... Uns 16, 16, 17 anos de 16, formado. 17 anos já de formado. Ao longo dessa tua trajetória, o que é que tu viu, o que é que tu via quando tu teve a tua formação já pronta na medicina, quando tu entrou pro mercado, opa, cheguei. Terminou, entrou a residência de neurocirurgia, começou. E aí, o que é que tu vê hoje em dia? Qual foi a base de mudança, a modificação disso? Tem uma modificação que eu já vou jogar aqui para a turma, que é o seguinte, tua formação foi sem Recife. Sim. Beleza. Hoje em dia, o médico daqui não precisa mais sair. Eventualmente fazer alguma coisa em São Paulo e tudo mais. Mas o que é que tu viu de mudança em si? Formação, mercado, mentalidade? Bom, eu acho que você escalonou aí a trajetória e acho que a grande mudança, uma delas é o acesso à profissão mesmo. Então, na minha época, tínhamos muito poucas universidades e era como se a gente sabia quem concorria nessas vagas. Assim, a gente que ia lá estudar na capital, fazia terceiro ano, cursinho, e a gente estava dentro de uma sala que a gente sabia, olhava para o lado e dizia, eu estou concorrendo com fulano, ciclano, beltrano, e ia para o vestibular, metade passava, metade não passava. Então, o acesso ele era muito restrito. Mas é um acesso que hoje mudou, hoje é muito mais amplo, porque o número de universidades é muito maior. Mas o interessante, a minha filha está na fase de vestibular, está no ano do vestibular. Vai ser médica. Isso. E é interessante como, se Deus quiser, é a ideia, e ela não é por pressão, tá? Todo mundo que vem aqui fala, pressão, talvez mas se for, se for, não vou achar ruim, não. E é interessante como depois de todos esses anos e todas as faculdades que abriram, e aí é uma outra discussão, parece que ficou mais difícil passar. Principalmente nas universidades públicas, as universidades mais conceituadas, e as privadas também conceituadas. Então, o acesso ele ampliou, mas parece que a dificuldade continua muito grande porque a medicina mudou. A medicina ela deixou de ser, naquela minha época, a gente que queria fazer medicina, tinha a questão da vocação, tinha a questão da vontade. E para fazer medicina tem que querer muito. A gente admirava, parece que a gente admirava o ato de ser médico. Eu acho que o foco, pelo menos o meu foco, quando eu quis fazer medicina, na minha família não tinha muito poucos. Tinha um primo, um médico, que é um pouco mais velho que eu, estava na faculdade, mas eu não tinha pais ou tios muito próximos médicos. E aí a minha ideia era assim, eu admirava aquela figura do médico, de ir ali salvar um paciente, e aquele ato. O ato médico era a minha admiração. Uhum. Hoje, a medicina ela mudou num contexto que as pessoas acabam... existem, lógico, o percentual de quem ainda admira o ato médico, tem a vocação em volta disso, mas hoje eu acho que mudou. Tá? Assim, a medicina ela acabou se transformando numa vitrine e a medicina acabou que andou para um lado que talvez a gente vai chegar nesse ponto, nessa conversa de hoje, que a gente teve que reaprender. Antes o mercado de trabalho ele é muito amplo
E bastava você ser um cara bem formado, um cara bem orientado, você conseguiria um sucesso profissional. Hoje, com a entrada de muita gente que talvez visa o lucro, visa dinheiro, visa não sei o quê, a medicina mudou. Então, eu acho que a dificuldade hoje é você conseguir manter a mesma vocação, manter o mesmo conceito, o mesmo propósito, e, ao mesmo tempo, conseguir concorrer com quem está buscando apenas o faturamento, o número. Tá? E essa, para mim, é uma grande dificuldade hoje da medicina, você separar essas duas coisas. Quando eu falo você, somos nós também que temos que olhar para esses dois lados, olhar para o lado da assistência, mas talvez olhar também para o lado administrativo, gestão, empresarial, porque senão você não sobrevive mais. Então você tem que se adaptar. Então, ao longo desses 12, 14 anos, o que eu percebi foi essa mudança, porque antes a gente era apenas médico. Hoje não dá para ser. Nesse direcionamento que tu está trazendo aqui, especificamente, beleza. Aí trouxe a questão da tua filha. Os médicos que são mais antigos, e você não é um médico antigo, você é um médico novo. Você tem 40 e pouquinho. O médico mais antigo que eu digo, acima de 50, seus 60, eles tinham muito essa mentalidade do sacerdote. O ato médico, como você trouxe. Então, peraí, eu tô aqui para ser um sacerdote pela base do ato médico, eu quero desenrolar isso daqui, quero ajudar as pessoas, beleza. Onde é que você acha que mudou isso, essa mentalidade hoje, entre aspas, se perdeu, para que as pessoas pensem hoje especificamente, cara, a medicina, ela virou um ganho de serviço, onde, beleza, eu presto serviço, tenho que ganhar um dinheiro, normal, mas onde é que você acha que se perdeu hoje para a nova geração que entra com essa mentalidade de quero só ganhar dinheiro? Cara, assim, talvez na medicina, e eu concordo com você, acho que eu não sou da geração antiga, não. Acho que talvez eu sou de uma geração intermediária aí. Nem quer ser, né? Uma transição, nem estou pretendendo. Mas eu acho que a medicina de antigamente, o sacerdócio, que, lógico, a medicina é uma profissão milenar que envolve muitas coisas, então não dá para também tirar isso da medicina, mas não é para ser sacerdócio, mas antes bastava você ser médico, bastava você ser um bom cuidador, você prestar um bom serviço, havia um retorno financeiro. Então talvez você não precisava se preocupar tanto com a questão do retorno financeiro, porque ele vinha. Por uma questão de restrição de mercado de trabalho, uma série de fatores. Ao longo desse tempo, como a medicina ampliou esse acesso e muita gente começou a enxergar o médico como um cara bem-sucedido, um cara financeiramente bem resolvido, passou a entrar na medicina apenas não como vocação, não como ideal. Ele entrou dizendo assim, vou ali porque ali financeiramente, das profissões que nós temos no mercado, parece ser a profissão que lhe dá mais retorno. E aí o problema está nas pessoas que não têm a vocação, que não têm o propósito, que entra na medicina e não estou dizendo que a culpa é dela, não. Ela está sendo levada por um mercado. E aí acaba que entra na medicina com outro viés. Sim. Então ele termina a faculdade hoje e acha que no primeiro ano ele vai ter que ter um consultório muito cheio, estourado, ganhar muito dinheiro. E o foco eu tenho conversado com os pais jovens, assim, as pessoas que terminam até residência, fazem a formação tradicional, mas a pressa pelo retorno ela é muito grande. Entendi. Tá? Aqui na nossa região, eu cheguei, tinham muito poucos neurocirurgiões, então realmente o mercado de trabalho era aberto. Né? Hoje nós já temos aí não sei quantos, mas os últimos que entraram e já chegaram na região com dificuldades, porque a região não absorve tantos neurocirurgiões. Mas a gente observa que quando eu cheguei para hoje, a questão está na pressa. Eu passei 10 anos da minha vida para ter um consultório com agenda cheia, para ter um consultório com rentabilidade, para ter uma organização de gestão, que é onde você entrou na minha trajetória. Mas demorou, não é uma coisa que acontece. Olha, eu particularmente tenho uma especialidade que realmente era muito carente. Ainda é. Então, as pessoas normalmente até brincam, né? Neurocirurgião ganha muito dinheiro. É o topo da cadeia. Eu adoraria ganhar o que as pessoas dizem que eu acho, que as pessoas acham que eu ganho, né? Mas, graças a Deus, não reclamo, sou muito bem resolvido do ponto de vista profissional, mas eu acho que isso levou um tempo. Eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque houve um tempo. E esse tempo ele tem que existir. Infelizmente,
acaba que pela a correria de hoje, o que se passa é que esse tempo ele tem que ser muito curto, porque a vida passa muito rápido e você tem que pular etapas e eu sou rico e bem novinho. E aí eu quero curtir, charlar e mostrar. Que tá bagunçando aí a coisa, sabe? Beleza, mas aí nesse caso, então, a gente vê que se teve uma concorrência, teve um aumento, teve outras coisas aí, o ganho tá mais difícil hoje. Sim. Eu não vejo só por conta da especialidade, não. Plantão tá mais difícil de ganhar. Né? Os planos não estão pagando como se pagava antigamente, né? Isso pela reclamação de outros profissionais de qualquer outras áreas, que não é só a neurocirurgia em si. Como é que essas pessoas vão se diferenciar na tua visão? Vamos lá, eu não tenho pressa, né? Mas eu quero me estruturar. Como é que elas vão realmente crescer para realmente ganhar um dinheiro e formatar um patrimônio? Se a vertente antiga de grana, como plano e como plantão, já não paga tão bem quanto antes. E nem concurso, né? É onde pessoas como você entram na trajetória de muitos médicos, às vezes, que fizeram uma formação tradicional, que querem esperar o tempo necessário para um retorno, mas esse tempo ele tem que existir, mas ele tem que ser bem aproveitado. Né? Eu acho que, ao fim de quando você sai da formação de residência médica, por exemplo, você não sai pronto para tudo. Você sai, você ainda vai ter um período ali de ganho de curva de aprendizado, você vai, e ao mesmo tempo você tem que ir se estruturando. E aí o grande lance é que, como eu te falei, há muitos anos atrás, você não precisava ter tanta organização financeira, assim, da gestão da clínica, porque o médico bastava ser médico. E hoje, para se diferenciar e você conseguir manter uma formação atualizada, você conseguir se manter, digamos assim, no topo da cadeia, precisa de muita disciplina e organização de gestão de tempo e econômica. Então, em que é que eu vou investir? Em que curso é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer esse curso? O que é que isso vai me trazer de retorno? Minha clínica, o que é que eu tô gastando aqui? O que é que eu estou produzindo? Tem sentido eu manter uma clínica aberta de segunda a sexta? Ou será que tem sentido eu alugar uma sala e atender por turno em algum lugar? Ou dividir meu atendimento em 2, 3 cidades próximas para a gente ampliar? Então, acho que cada um tem a sua realidade. Eu acho que se diferencia hoje. Primeiro, quem é bom se diferencia. Porque bom em quê? Em qualquer coisa. Especializa. Quem é bom em qualquer profissão, na minha opinião. Vamos aprofundar isso. O que é o bom? O bom é o cara que faz o que gosta, é o cara que faz bem feito, é o cara que entrega resultado. Às vezes nem é o cara que ganha dinheiro. Tá? Então, para mim, o bom é isso. Normalmente, os bons, eles têm um retorno financeiro. Talvez eles poderiam ter muito mais, mas os bons se diferenciam. Então, eu acredito muito que quando você faz o que você sabe, quando você acredita no que você faz e você entrega o resultado, o retorno vem. O que a gente busca, e o equilíbrio, é tentar que esse retorno venha mais rápido. Claro. Né? Esse para mim, é o diferencial. É o cara que é bom, entrega resultado e tem um retorno rápido. Tu se considera bom ou excelente? Cara, eu me considero uma pessoa boa. E isso, para mim, diferencia qualquer profissão. Quando você é um bom ser humano... Índole, né? Caráter, né? Então, eu acho ética. Que isso já ajuda muito. Então, eu tive uma criação dentro de casa. Minha base familiar é muito sólida. Eu sou muito bem casado. Eu tenho 4 filhos. Eu não consigo dizer que eu tenho problemas. Os problemas que eu tenho não chamo nem de problema perto do que eu vejo no dia a dia. O cara tem 4 filhos, não tem problema, porque tá bem, viu? Então, eu acho que você ser uma boa pessoa, uma pessoa bem resolvida, já ajuda muito. Certo. Falando profissionalmente, eu acho que eu entrei com uma vocação, com um propósito. Eu sou um cara extremamente paciente e isso me deu frutos. Então, hoje, eu me considero bom como pessoa. A gente se chamar excelente, eu acho que quem tem que julgar é o outro. É o meu paciente, é o familiar. E graças a Deus eu escuto muito essa palavra excelente. Então, talvez eu vou dizer que eu sem escuto falsa muito... modéstia, porque às vezes a gente vê o bom, o que é o bom? Vamos lá falar pro teu filho. Pai, eu tirei uma nota boa. Show de bola. Qual foi? 7. Não, macho. Aí tu tem que ter uma nota excelente, que é um 9, que é um 10, entendeu? E aí dentro desse direcionamento sem a falsa modéstia, é aquilo que você entrega, que você falou, o resultado. Pessoa boa, dedicada, estuda, pesquisa e entrega. Eu consigo dizer que eu faço a minha parte. Isso eu consigo fazer de forma muito, muito bem feita. Uhum. É assim, então
Eu acho que essa graduação de excelente, bom, acho que é uma coisa muito relativa, mas eu me considero uma pessoa de sucesso. Tá? Profissional, pessoal, então, familiar. acho que é isso. Beleza. Nesse direcionamento que tu trouxe da parte do sucesso como profissão, e a gente viu, né, que os ganhos estão cada vez menores na medicina por conta disso, que tem que ser uma pessoa boa, né, e tem que ser um bom para poder se dedicar e buscar. Você fez um movimento há, 3 anos atrás, mais ou menos, que foi na construção da Hope, né? Sim, foi 2021. 2021 para 2022, mais ou menos, né? 4 anos, né? Você estava numa sala... Na verdade, foi 2020 para 2021. Então, foi na época da pandemia ali. Foi, começou a migrar, ali foi. no comecinho de 2021. Você tinha uma sala, normalmente, para um neurocirurgião que atende e etc. e opera, ele tem 2 caminhos. Chegou o paciente, eu atendo aqui, marco a cirurgia, hospital, tchau. Entendeu? Aí, primeira pergunta nesse sentido é, qual era a grande necessidade que urgia dentro de ti de ter uma clínica que você tem hoje, com 500 metros quadrados, com vários profissionais trabalhando contigo, com várias salas e vários atendimentos? Para que você... É aquele negócio, para que você foi buscar esse problema? Cara, aí a gente vai de novo para o propósito e a vocação. Eu tenho dentro de mim alguma coisa que hoje se chama de empreendedorismo, né? Então, desde muito novo, eu sempre tentei fazer algo... Nunca fico parado. Então, é tipo assim, tá tudo parado aqui, tá tudo indo bem, mas tá parado, eu preciso me movimentar. Eu, também ao longo do tempo, acabei virando referência, não só na profissão, mas como pessoa mesmo. Então, eu acabo atraindo muita gente para perto de mim. E naquele momento, foi aquele momento da pandemia, aquele momento que todo mundo fez aquelas reflexões. E eu já estava aqui com a minha sala, aqui, inclusive nesse mesmo prédio, que não comportava bem a estrutura, o volume dos meus próprios pacientes e os colegas que estavam comigo. Então, naquela oportunidade, outras pessoas estavam chegando na região e me procuraram. James, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de espaço, me diz aí o caminho. E aí foi uma coincidência de eu achar um espaço físico muito bom, numa condição de geográfica que eu sempre visei como uma coisa privilegiada. E no fim das contas, eu dei esse passo à frente com o objetivo de agregar, de criar talvez a minha ideia original não era vou fazer uma clínica para ser o dono de uma clínica maior e ganhar dinheiro. Não era tipo assim, bom, eu tenho 5, 6 pessoas, bons profissionais, que têm um caráter muito parecido, que pensam muito parecido comigo. Eu quero que essas pessoas fiquem perto de mim, que a gente consiga ter um ambiente de trabalho parecido. Então, foi mais nesse quesito, foi uma tentativa de agregar. Inicialmente, foi isso. Beleza. Aí, teve essa iniciativa. Qual foi o teu grande problema na montagem da Hope? O primeiro grande problema é porque nessa época eu era apenas médico. Então, eu não tinha nenhuma noção de gestão, de custo. Então, basicamente, a minha experiência anterior, eu tinha 2 secretárias, 2 funcionárias, que, enfim, eu não enxergava muito bem como funcionava o consultório. Basicamente, eu atendia um paciente, como você falou, marcava a cirurgia e na minha relação era eu e o paciente naquele momento da consulta. Então, quando eu dei o passo à frente, o meu cálculo foi muito raso. Era tipo assim, se eu tenho 2 funcionárias, eu vou precisar de 3. Aí eu não contei que eu precisaria de alguém para limpeza diária, eu não contei que eu precisaria de alguém para segurança, eu não contei que eu precisava de um jardineiro, porque minha clínica tem um jardim grande, eu não contei que eu precisava contratar uma empresa de segurança para fazer a segurança noturna, eu não contei que tem a questão da contabilidade, enfim, como é que eu ia faturar esses... Então, uma série de fatores que eu só entendi quando eu abri. Não contei com a modalidade de locação, né, de espaço. Então, no fim, aí fui fazer uma reforma do prédio. Eu praticamente derrubei o prédio e fiz outro. Né, o custo da obra, quando eu olhei, enfim. Então, foi uma série de... Eu não vou falar, a palavra não é atropelo, porque atropelo parece uma coisa ruim, porque eu acho que foi bom, foi muito bom. Aprendi muito e hoje não tenho nenhum pingo de arrependimento, mas eu diria que foi mal planejado. Talvez se a gente tivesse se encontrado... Eu lembro quando a gente começou a conversar sobre todo o contexto, quando a gente se conheceu, eu entendi que eu tinha aberto uma clínica de um porte... Na época eu já abri, tinha 13 profissionais na clínica,
Enfim, e basicamente a clínica não tinha nenhum prontuário eletrônico. Com várias especialidades, a clínica não tinha nenhum sistema, basicamente, né? Exatamente. Que atuava dessa Então, maneira. e se você perguntasse quem é o gestor da clínica, era eu também, que não tinha... Então, Quem é o gerente que vai organizar isso daí? Como é que funciona tudo? Então, a grande falha nessa minha trajetória, nesse passo que eu dei, foi não planejar bem. Eu fui na vontade, eu fui no coração ali. Na emoção, na vontade. E aí isso eu pequei. Então eu demorei alguns meses, talvez um ano, primeiro ano, um ano e pouquinho, para encaixar as coisas, entender. Eu achei que eu ia contratar uma pessoa e a pessoa ia se aposentar comigo, né? Então a pessoa entra e sai no mês seguinte, e você tem que ir atrás de novo, e assim vai. Então foi isso. Eu acho que acabou que eu aprendi no início. Quando você começou a me mostrar o caminho ali, eu fui entendendo e hoje, graças a Deus, as coisas estão bem mais estruturadas e eu talvez até estou fazendo o caminho inverso. Eu estou mais médico hoje do que gestor, porque eu consegui organizar a logística, alguém que me ajuda, alguém que faz, cada um faz o quê, e eu sou médico. Mas nesse direcionamento, por exemplo, quando a Hope evoluiu, né, organizou um pouco mais, você teve 2 movimentos que foram surpreendentes aqui para quem é médico. Bom, tu já tinha tua clínica. Aí quando eu vejo, tu entra como sociedade no hospital, né? Sim. Que já é sócio do hospital da área de neurocirurgia lá, né? E aí depois você chega e fala assim, Gabriel, eu quero montar aqui o grupo de coluna do Cariri. Como é que a gente faz? Já mandou para esse movimento. Isso daí foi porque estava muito parado? Não. Por que tu tomou essas 2 decisões? Aí eu vou repetir a questão eu não gosto de muita coisa parada, né? Então, assim, é como se o meu projeto da Hope, ele começou a andar de uma forma positiva para onde eu queria que fosse. Só que o Dr. James, ele ficou parado, digamos assim. O Dr. James, gestor, empresário, ele andou aqui conseguiu progredir, mas na minha formação, na minha atuação como médico, eu disse, bom, e agora? Eu não vou operar na minha clínica. Eu não sei até onde vai essa clínica, então eu preciso me movimentar. Surgiu uma oportunidade em um hospital aqui da região e enfim, a gente acabou entrando, acreditando no projeto e o projeto está indo muito bem, porque eu enxerguei que a região só cresce e nos últimos 20 anos, 30 anos, só fechou o hospital aqui na região. Então, na minha cabeça, eu disse, bom, em algum momento os hospitais têm que reabrir. E aí foi onde a gente entrou no processo da sociedade do hospital. E, paralelamente, como do ponto de vista geográfico aqui, Cariri, a gente conseguiu se estabelecer de uma forma muito sólida, na minha cabeça a medicina continua ampliando, vai chegar mais gente, e a medicina vai se transformar e eu preciso me movimentar. Então eu pensei a enxergar que a pessoa que atendia lá do Pernambuco, lá de Serra Talhada, Salgueiro, que até hoje, vem até o Juazeiro para a minha consulta, daqui a pouco ela não vai vir, porque vai chegar alguém lá e vai se estabelecer lá, e como acontece em qualquer área. Então eu entendi que a gente precisaria ampliar um pouquinho, e eu sempre tive um desafio que é sempre assim, isso é uma coisa minha, que é, naquela região não tem isso, ou não foi feito isso. Eu gosto desse desafio, de dizer, eu vou lá e vou fazer. Então alguns procedimentos aqui da região, a gente foi... antecipar, né? Antecipar o problema, antecipar a tendência. Lá não tem, vou fazer. Porque essa questão de você dizer, tem paciente que vem de tal cidade, para mim, e vem hoje em dia. Daqui a pouco ele não vai vir mais. Por quê? Eu tenho uma concorrência que é muito grande para mim, que está aumentando, e os concorrentes vão ficar aqui? Não. Eles vão para cidades ali que são próximas. Pode ser que as pessoas vá para lá. Aí você vai na antecipação lá do grupo de coluna. E que bom que isso acontece, né? Que há uma interiorização da medicina, porque eu acho extremamente importante. A gente tem desenvolvido... E aí foi onde a gente fez uma segunda parceria de muito sucesso. A gente criou um grupo especializado em cirurgia de coluna. Nos estabelecemos lá em Serra Talhada atualmente. E hoje a gente tem um ano e pouquinho. Eu não tenho aqui o número exato, mas a gente já operou pelo menos aí uns 50 pacientes privados, né? A gente não conseguiu ainda estabelecer nenhum vínculo SUS ao longo de um ano. E quantas pessoas a gente conseguiu efetivamente ajudar, e eram pessoas que estavam lá meio que perdidas. Elas não conseguiam ir para a capital, que é Recife, porque era uma distância muito grande, e eles não têm nem o acesso assim a que médico eu vou lá. Meio que é difícil para eles. O sistema público ainda muito engatinhando, não tem tanto acesso, então a gente conseguiu efetivamente mudar aquela região.
do ponto de vista desse tipo de assistência. Então, é uma coisa que me realizo muito quando eu chego naquela região e pego um cara que estava lá sem uma perspectiva e consigo ajudar. Então, acho que o grande lance, paralelamente desses 3 projetos, por uma coincidência, acabou acontecendo aí. E, logicamente, nessa fase de vida que eu estou, a gente tem gás e tem tempo e disposição para correr atrás. Então, foram 3 projetos paralelos que aconteceram e que, graças a Deus, estão andando muito bem. Fora a reforma, né? Reforma da casa. As reformas. É o rei da reforma. Meus pedreiros, meus meninos mais velhos, meus pedreiros e mestres de obra que estão lá ainda. O Banco do Brasil, de vez em quando, me pergunta, olha, e aí, cadê os Pix dos pedreiros? Eu digo, rapaz, acabou. Por enquanto, a gente deu uma parada e tal. Mas sempre tem uma, né? Para desenrolar. Tu falou, por exemplo, essas 50 pessoas foram ajudadas aí pelo grupo de coluna do Cariri. Legal. Mas me abre uma outra oportunidade, que é a questão de mercado para o interior. O plano de saúde hoje tem aqui, óbvio, né? SUS tem aqui, óbvio, e o SUS da região, um SUS diferenciado, né? Não é igual o SUS que muitas vezes a gente vê nas capitais. É um SUS que funciona, que roda bem. Mas muitas vezes as pessoas não têm acesso nem ao SUS e nem ao plano. E existe uma oportunidade muito grande dessa medicina particular aqui na região. Como é que funciona isso para ti, assim, na tua visão, em termos de expansão? Bom, eu acho que nos grandes centros, por exemplo, eu lembro bem como minha mãe alguns anos atrás teve um problema de saúde e eu fui levá-la para uma consulta em São Paulo, para um cara de referência lá. E aí eu falei com ele pelo telefone, ele me deu o endereço do local da consulta. E quando eu peguei não sei se era Uber na época, enfim, peguei um transporte, quando a gente chegou em frente ao consultório, que eu olhei o consultório, eu estranhei. Eu disse assim, poxa, é aqui mesmo? Porque não era aquele consultório que eu esperava, porque o cara era um cara de muito nome. E aí eu confirmei, é aqui mesmo? Eu cheguei lá e disse, quanto é a consulta? A consulta era R$200 na época. Não faz tanto tempo, não. Era uma consulta, digamos assim, mais acessível. E aí eu estranhei porque aquele cara estava naquele lugar, digamos assim, sabe? Porque ele era um cara que estava nos grandes hospitais de São Paulo e tal. Hoje é um dos maiores cirurgiões do país. E depois eu fiz amizade com ele e eu perguntei a ele, assim, cara, como é que é ali? Tu tá ali por quê? Aí ele disse, não, cara, aqui em São Paulo a gente... Sim, são vários mercados. Eu estou no Sírio-Libanês, atendo a elite da sociedade do ponto de vista de poder econômico, mas ali é um ambiente que eu vou, faço a minha consulta mais acessível, ajudo muita gente, opero num hospital de um outro perfil, mas adoro atender ali. Então, assim, naquele momento, ou seja, há anos atrás, em grandes centros, isso já existe. Ou seja, aquela parcela da população que nem tem o poder econômico de chegar ou pagar um plano de saúde mais caro, ou chegar num hospital diferenciado, mas é aquela população que também não tem acesso ao SUS. Então, ela tem que ser atendida. É uma parcela muito grande. Então, trazendo para a nossa realidade, eu diria que ainda tem um mercado enorme a ser explorado nesse sentido. Uhum. Aí eu não sei se é uma impressão minha, mas acaba que ainda há essa população que talvez está meio que no limbo, que nem é o do plano de saúde, nem é o do SUS, ela acaba ainda se sujeitando e se esforçando para chegar como se ela estivesse na elite ali. Ela paga uma consulta muito cara. Junta um dinheiro daqui e dali, pega parentada para poder pagar uma cirurgia. Isso por uma falta de opção. Tá? Eu acho que na nossa região, a nossa população é enorme. E você tem algumas clínicas que atendem esse tipo de perfil, assim, que se propõem, na verdade, todo mundo atende esse perfil, mas que se propõe, olha, meu atendimento ele propõe pegar esse público. Eu acho que é muito, muito restrito aqui ainda na nossa região. Vou lhe dizer que eu não sei se tem uma questão cultural envolvida, porque talvez as pessoas, enfim, que estão mais estabelecidas, elas acabam não tendo disponibilidade ou tempo para, talvez... ir para uma clínica que tem esse outro perfil, se ele está, digamos assim, no consultório dele, que dá o rendimento maior, que dá o outro tipo. Ele só é uma pessoa. Tem muito pouco profissional, ele só é uma pessoa, ele tem que escolher. Uhum. Então, mas eu acho que hoje, eu vinha subindo aqui no prédio, e como eu te falei, meu consultório aqui era nesse prédio, e no elevador tem uma propaganda médica, né, de vários médicos, de uma clínica lá. E aí eu fiquei olhando, eu contei 13 médicos nessa propaganda aí, dessa elevador. Eu sou daqui do Juazeiro, sou da região, estou aqui há 14 anos. Sou da época que, quando eu cheguei aqui, a gente conhecia todos os médicos de nome e sobrenome. Você está aqui há 14 anos, depois que voltou da faculdade. Depois voltei da faculdade.
E naquela época, se chegasse o doutor fulano, não, é doutor fulano, trabalha não sei aonde. Conhecia. Dos 13 médicos, eu só conhecia 3. 9, e eram cirurgiões oncológicos, proctologista, geriatra, neurologista. Uhum. Tem um neurologista que eu nunca vi. Neurologista que vai Cara, fazer a clínica e pode mandar para ti. Tá? Então, assim, isso mostra assim, o quanto avançou a região, o número de profissionais. E se todo mundo ficar focado só nesse mercado, talvez classe A, sei lá, no sentido poder econômico... Satura. Então, naturalmente, eu acho que a tendência da região é desenvolver esse tipo de medicina que já é praticada nas capitais pelo mesmo motivo. Isso é um fato. Agora, um ponto que me surgiu aqui. Vamos lá. Falou tudo da Hope, mas eu vejo uma evolução entre os James antes da Hope, ou no começo da Hope, e os James de hoje. Qual foi a maior evolução que tu conseguiu ter? Cara, eu acho que maturidade do ponto de vista de gestão, e eu vou dizer gestão talvez de tempo, assim, de conseguir equilibrar as coisas. Então, ao longo do processo, né, do ponto de vista do Dr. James, médico, eu, graças a Deus, sempre tive muita certeza ali do caminho que eu trilharia. E do ponto de vista empresarial, de gestão, alguns momentos a gente fica perdido ali sem entender se dá para fazer as duas coisas ou se não. Hoje eu consigo entender que você não precisa ser, às vezes e é uma tendência talvez dos últimos anos aí nessa questão da mudança da visão médica no sentido empresarial, que assim, você obrigatoriamente você tem que gerir, você tem que fazer reuniões semanais, tem. Mas você pode ter a opção de organizar a sua estrutura e voltar a fazer o que você quer fazer. Eu não quero fazer reunião semanal. Pois arrume quem faça. Treine alguém. Você tem um gerente, você pode treine alguém, faça. E cobre dessa pessoa. Isso. Então, talvez a minha mudança foi no quesito de aprender que a gente pode delegar. Uhum. A gente consegue delegar funções e obrigações e você não é obrigado a fazer tudo a todos os momentos e você não é o melhor para fazer nem metade das coisas que você pensa que você é o melhor. Então, eu acho que a maturidade ao longo desse processo, pós-Hope, foi no quesito saber gerir esse tempo que não é o tempo de médico, é o tempo de gestão. Então, delegar para mim foi um aprendizado muito grande. Tua principal dificuldade nisso daí? Foi achar que só eu sei fazer. Foi achar que só eu sabia fazer a planilha financeira, eu tenho que fazer, o cara me entregar a planilha pronta e eu dizer, deixa eu checar para ver se está certo. Tá? Então, essa dificuldade de eu achar que sempre sou eu que sei resolver as coisas, eu demorei a entender que, pelo contrário, assim, tem gente muito melhor em muita coisa. O médico, acho que ele pela formação dele, como ele é muito all by myself, né? Tipo assim, o cara se faz sozinho porque ele vai operar, vai atender, etc. Tal, ele acaba virando um ser centralizador, né? Nesse sentido. E aí, na hora da gestão, a gente vai entender que não é assim, que não precisa centralizar e que você realmente tem que dividir e fazer as contratações de acordo com como você tem que seguir, caminhar e etc. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aconteceu isso ontem, uma coisa básica que, quando eu olho um pouquinho para trás, que é uma diferença de prática. Às vezes eu estava aqui atendendo um paciente, aí eu dizia, olha, eu preciso que você vá num reumatologista. Aí o cara falava assim, doutor, o senhor me indica alguém? Aí eu dizia, indico, doutor fulano. Aí o paciente pergunta, onde é que ela atende? Aí eu dizia, atende em tal lugar. Só tem um telefone? Aí eu dizia, vou pegar para você. Aí eu pegava lá, procurava o telefone dele na internet, tá aqui o telefone. Aí eu não me contentava e dizia, mas espera aí, eu vou falar com ele aqui para arrumar a vaga para você. Aí eu mandava uma mensagem para o colega, pedindo, enfim, para tentar fazer esse meio de campo. Aí o colega às vezes não respondia na hora, esse paciente depois mandava mensagem. E aí, doutor, deu certo falar com ele? Aí eu tinha que confirmar com o cara para depois confirmar com o paciente. Então, assim, era uma energia gasta ali de uma forma espontânea, tentando apenas... Porque na minha cabeça eu tinha que resolver o problema, todos os problemas que apareciam na minha frente. Acho que é porque estava muito na tua cabeça aquela questão do sacerdócio, né? E ajudar do ato médico. O ato médico é ajudar acima de tudo. Beleza, eu posso te ajudar, mas peraí... Te dou o telefone, você vai atrás e você resolve. Pois é, mas hoje, como é que acontece hoje?
doutor fulano, doutor, onde é que ele atende? Eu disse, olha, quando você sair aqui e falar com a Silvia, Pronto. a Silvia resolve para você. Pronto. Aí a Silvia vai lá, faz o meio de campo, faz o que tiver que fazer. Direciona. Eu resolvi o mesmo problema, mas não fui eu que fiz tudo. Eu deleguei para alguém fazer. Eu me lembro numa das primeiras sessões da gente de mentoria, que a gente era, sei lá, 9h30 da noite. E aí eu disse assim, descansar, né? Aí tu disse assim, descansar? Bicho, eu tenho mais de 90 mensagens para eu olhar aqui no meu celular. Aí eu disse, eu não acredito não. Aí tu disse, e o que são as mensagens? Não, o paciente pergunta, tem que consultar amanhã, você tem que levar exame. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, não. Pode contratar outra pessoa para poder fazer isso para você, porque não tem condição da pessoa ter que responder isso. E tu foi seguindo e conseguiu, né? Isso, de fato. assim, eu acho que esse exemplo, que é um exemplo bem simples que eu dei, assim, da minha rotina diária, que a gestão empresarial me ensinou. Dizer, cara, vem cá, tu não precisa fazer tudo de todos, não. Tu tem que delegar ali e focar, gastar energia no que tu sabe fazer. É isso. Então, é mais ou menos nesse formato aí. Vamos mudar para outro ponto agora, que a gente vê muitos médicos entrando no mercado, etc. Mas nós temos muito o famoso DD. Sabe o que é o DD, né? Médico DD? Não. Doutor dublê. Como é que... que aí são 3 vertentes, que eu sempre digo. É o dublê de curso, que ele lê uma apostila e já começa a atuar. É o dublê de gestão, que ele vê uma palestra, bate uma foto, estou aqui aprendendo melhor para os meus pacientes. E o dublê de rico. Me dizem um pouquinho essa era desse pensamento na medicina. Eu acho que eu estou numa fase... Eu estou ficando velho, né? Apesar de ser novo, e a gente vai ficando mais experiente, começa a enxergar algumas coisas. Eu, particularmente, no meu Instagram, eu apaguei o aplicativo assim, há pouco tempo e reinstalei para ver se ele zerava o algoritmo. Porque só aparecia para mim mestres que ensinam como dobrar o faturamento em um mês e médicos ensinando a sair do plantão e eu encontrando com ele no plantão, saindo do plantão, né? O cara, eu vou dar um curso como sair do plantão e eu encontrando ele no plantão, se ele tá errado, tem algo errado. Essa é aqui, boa, né? Então, vou te ensinar a sair do plantão, mas eu passo dia no plantão. Aí no início eu olhava para esse perfil de hoje de profissionais que se candidatam a ensinar, né, algumas técnicas, ou seja lá, eu não estou nem falando de ensinar a medicina, né, que tem também, e é muito bom, o ensino à distância, enfim, atualizações, ótimo, mas no sentido de gestão, né, que é muito frequente hoje. E aí eu entendo, inicialmente eu olhava assim e dizia, poxa, esse cara ele está enganando as pessoas. Eu olhava assim, sabe? Tinha um olhar mais crítico no sentido, ele sabe que ele não sabe e está querendo ensinar. Uhum. Mas hoje eu começo a entender o seguinte, por exemplo, acabei de dar um exemplo aqui, o cara que ensina a deixar o plantão, mas ele dá o plantão. Eu comecei a olhar assim e disse, poxa, vem cá, quando o paciente chega num endocrinologista e ele está acima do peso, o endocrinologista sabe, teoricamente, que não pode ficar aqui o sobrepeso, a obesidade. Ela é ruim e ele tá, às vezes ele está fazendo a consulta e orientando da forma mais atualizada possível, fazendo o possível. Ele talvez não consiga aplicar aquilo ali para ele. Sei lá por quê. Sim. O que ele está dizendo não obrigatoriamente está errado, porque ele não faz. Tá? Mais ou menos nesse contexto. Então, o cara... Sou eu que trato coluna e eu tenho uma hernia de disco. Então, assim... Cara, por que você tem hernia de disco? E logicamente, na minha situação, você não domina todos os fatores, mas assim, o que eu estou querendo dizer aqui, não obrigatoriamente, porque você está ensinando algo e você não faz o que você está ensinando, quer dizer que o que você está ensinando está errado. Sim. Tá? A linha de raciocínio que hoje eu comecei a enxergar é assim, bom, tem algumas pessoas que eu identifico, eu digo, esse cara aí, ele está apenas olhando vender. Uhum. Né? Mas eu vejo pessoas bem intencionadas, bem orientadas, tentando ensinar algo que eles mesmos não conseguem praticar. Tá? Que é difícil de você acreditar. Perfeito. Porque se ele não consegue praticar, patrão, você tem que fazer com você primeiro para depois dizer, deu certo. Mas eu estou falando no contexto digamos assim, ele não tem maldade na situação. A grande questão é assim, eu sei o que eu estou fazendo. Entendi. Eu sei que eu estou aqui dizendo uma coisa que eu não acredito e não faço e eu estou querendo só para vender. Entendi. É na questão maldade da coisa. Eu vejo pessoas hoje nessa dublagem de professores, mas às vezes não por maldade, sabe assim? Ele está tentando ensinar, mas ele ainda não conseguiu botar em prática o que ele mesmo está ensinando. Sim.
Mas no geral, eu acho que tem muita gente. Há pouco tempo encontrei um colega que passamos aí uns 40 minutos conversando. Ele falou que está super realizado, que não dá mais plantão, que a vida dele era uma loucura e que a vida dele era paciente ligando porque faziam cirurgias complexas e o paciente complicava e ele tinha que ir no final de semana reoperar. E a vida dele, na visão dele, era um desastre. Para mim, eu achava que você estava fazendo o seu papel, certo? Né? O papel que você se propôs, mas ele achava que era um desastre. E aí ele disse, mas agora eu estou realizado, porque eu estou me dedicando agora a procedimentos de high ticket, né? do novo... O procedimento que dá o retorno. É a nomenclatura do mercado, high ticket. Eu tenho que agora só... Cara, eu faço isso aqui, cara, e me rende a cirurgia que eu passava 8 horas em pé. Duas nomenclaturas que são boas no mercado para você faturar mais, hein? Dica aqui. Primeiro, clínica de sucesso, né? Luxo, né? E tal. Aí você não tem mais gerente, viu, James? Primeiro, você não tem mais comercial, você tem um SDR. Certo? Não tava, você não tinha essa nomenclatura. Você tá usando essa nomenclatura? Sales Development Representative. Entendeu? Você não tem mais gerente, você tem uma concierge, entendeu? E você não vende mais procedimentos, você vende só high ticket. Pronto. Esses são os 3. A aula de hoje acabou, viu, galera? É isso. E entendeu? Aí, é essa nomenclatura que a guruzada usa hoje em dia, né? Cara. E aí ele, no fim das contas, assim, eu entendi que ele estava realizado do ponto de vista, ele estava com mais tempo em casa, ele estava com mais tempo na família, ele estava realizado talvez até financeiramente, comparativamente com a vida anterior. Mas em nenhum momento nessa vida dele nova, ele falou assim, tem um paciente ali do outro lado. Sabe? Era tipo, Entendi. eu estou melhor. A minha vida está melhor. Cara, tô ajudando mais de 100 pessoas aqui e tal, casos novos, as pessoas estão voltando, sei lá, a se locomover, a andar, sair de uma cama e tal, não sei o quê. Em nenhum momento eu escutei ele falar assim, olha, eu faço esse procedimento, cara, e você vê uma coisa simples, eu mudei a vida dele. Não, era assim, esse procedimento ele me dá mais dinheiro. Eu gasto menos tempo e me dá dinheiro. Entendeu? E tu aguentou ainda 40 minutos, cara, né? Aguentei, porque eu me conheço há muito tempo. E aí eu lhe digo, aí é onde eu comecei nessa minha reflexão, tentando usar o meu bom coração, é dizer assim, cara, ele não está enxergando o que ele está me dizendo, ou o que ele está vendo. Ele não está ali dizendo, eu vou ali vender uma coisa que não funciona para ganhar o dinheiro do paciente. Eu não acho que a pessoa use desse tipo de maldade. Talvez um percentual minúsculo, como em qualquer área, tem gente do mal. Eu não acho que a maioria das pessoas que estão não tem essa linha de raciocínio. Eu não acho. As pessoas, infelizmente, elas apenas estão numa onda e acreditando num processo que lhe dá um retorno e é uma falsa impressão que é curta, porque essas vezes as pessoas que estão nesse caminho, a gente vai para o outro lado e escuta o retorno disso. Sim. Né? O paciente que foi lá, tentou isso aqui, não deu certo, aí ele vem aqui e diz, aquele negócio lá não serviu para nada, enfim, foram falsas promessas e o paciente ele usa um linguajar muito mais pesado do que se eu fosse falar de qualquer pessoa aqui, né? Assim, no sentido de... Caiu o microfone. Acho que tu bateu nele. Pera aí. Pausa. Então, as pessoas que estão nessa tendência, infelizmente eu acho que vai ter vida curta profissional. Porque, como eu falei lá no início, quem é bom em entrega resultado, anda, tem sucesso. Quem é bom e não entrega resultado, a vida é curta. Então, acho que mesmo a pessoa, como eu falo, o paciente que faz lá qualquer tipo de tratamento e que chega para mim e diz, olha, não tive sucesso, ele não fala assim, doutor fulano tentou e não deu certo. Ele fala, doutor fulano, aquilo é X, Y, Z e fala mesmo. Então, e às vezes a gente tenta até no consultório tentar meio que defender assim. Amenizar. Amenizar, para não defender. Não, calma, mas olha, vê só. Era uma tentativa. Não, doutor, não é tentativa não, porque a pessoa me vendeu e é onde entra a história da venda, dependendo do que você está vendendo. Se você vende o que você não entrega, você não vai ter sucesso nunca. Né? Então, você tem que vender, você tem que aprender a dinâmica da coisa, mas você tem que entregar. Não pode ser só, tem que combinar. Né? Eu vou lhe vender, mas eu tenho que lhe entregar. Não dá para só vender. James, nesse caso,
direcionamento principal que você daria para o médico que está entrando no mercado, neurocirurgião que está se formando, sem falar da técnica médica, para essa pessoa construir uma carreira, vamos lá, sucesso. Falando de carreira especificamente, o que é que você diria nessa vertente da gestão em si, para quem está montando a sua clínica, quer se fortalecer como profissional, quer realmente trilhar em ter um caminho de sucesso, diga-se de passagem, a pessoa tem uma boa índole. Tá. Cara, E já é boa tecnicamente, quer estudar. Bom, então vamos considerar que essa pessoa ela tenha uma formação técnica concluída, Certo. né? Que é boa parte do processo inicial. Eu acho que você aprender primeiro quais são os seus objetivos. Então, bom, eu quero trabalhar na rede privada, eu quero trabalhar na rede pública, o que é que você quer? Eu quero ter um consultório. Meu foco é ter um consultório com fluxo, com rentabilidade. Então, você aprender, primeiro, qual o tamanho do consultório que você precisa ter hoje. Né? Assim, você precisa ter uma estrutura e investir 2 milhões num prédio e uma sala e com 3, como é o nome? Concierge? Com o SDR, com a concierge com e essa vendendo high equipe ticket. aí, com essa equipe aí. Né? E aí você investe 3 milhões num negócio espetacular, mas você fez um estudo de como esse dinheiro volta, esse investimento volta. Então, o primeiro passo é entender o que é que você quer. Eu quero um consultório com rentabilidade. Bom, então vamos tentar inicialmente fazer uma coisa mais enxuta, fazer uma coisa que você consiga, o tempo que está lá, produzir bem, mas o tempo que você não está lá, você não pode estar mantendo aquilo ali parado e por dizer que tem. A estrutura com seu nome lá, sozinha, não vai lhe gerar retorno. Tudo tem que se pagar. Exato. Eu acho que a conta é que tem que ser bem feita. Então, aprender a questão do o que é que eu vou investir. Eu vou investir hoje num prédio. Tá, vou investir num prédio. Quanto é esse prédio? Tu vai precisar fazer o quê? Qual é o teu propósito? Tu vai contratar quantas pessoas? Tu vai precisar disso aí tudo nesse momento? Sim. Então, eu acho que o problema está quando você pula a etapa. Você terminou a residência e diz, eu vou botar aqui um mega consultório e vou investir no Instagram e vai ter retorno. Né? Esse é o grande lance que eu acho que não funciona muito bem para a medicina, mas funciona, às vezes, para uma loja de celular, de um mercado normal, você talvez consiga botar uma grande loja num lugar muito grande, que passa rodar, muita gente e rodar. Na medicina não funciona assim. O que é que deu certo para ti no Instagram? Gabriel, pronto, você falou também outro tema que eu te falei no início, que eu acho que eu estou na contramão. Né? Mas, na verdade, eu estou apenas um pouco mais maduro e entendendo... Depois eu te digo por que eu te perguntei isso, mas diz. Vamos lá. Eu acho que a rede social veio para ficar, lógico, e qualquer área tem que estar lá, tem que estar no mercado. Mas o Instagram eu vejo muito como uma rede de relacionamento. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Todos os pacientes que eu atendo a primeira vez no consultório, eu faço a pergunta. Como é que você chegou até mim? A infinita maioria. Hoje, a minha realidade, não estou dizendo que a realidade que é a de todo mundo e que tem que ser assim, mas Sim. A minha realidade é o boca a boca. Então, o boca a boca, o cara diz assim, hoje eu atendo gente, e é interessante o boca a boca porque ele parece que geograficamente ele vai se expandindo, porque, por exemplo, ontem eu atendi gente da Paraíba, gente da Bahia, que disse, não, foi meu primo que mora aqui, o senhor operou aqui, está lá e falou para ele. Então, é um boca a boca longe, porque o boca a boca aqui, mais fácil. Assim, é mais fácil, né? Mas longe. E aí, o que acontece? Aí essa pessoa que escuta o boca a boca, onde é que a rede social entrou para mim, eu enxergo isso. É a pessoa que escuta falar de mim no boca a boca e diz assim, quem é ele? Aí ele vai lá na rede social, tem lá meu Instagram, tem lá eu me apresentando, tem lá a gente conversando algumas coisas, tem os comentários, que é a famosa validação social ali. Então a pessoa ganha credibilidade, esse cara parece que é bom, eu vou lá. Isso foi muito nítido. Ao longo desse processo, eu fiz alguns tráfegos pagos, né, no Instagram, por exemplo, e eu não consegui enxergar, pelo menos na minha realidade, para no meu dia a dia, esse tipo de retorno na minha área. Na minha área, por exemplo, talvez o que me geraria mais retorno do ponto de vista
de mídia fosse uma coisa, por exemplo, como o Google mesmo. Por quê? Porque o cara que quer ir para mim, ele tem hérnia de disco, ele está com dor. Ele vai no Google e pesquisa. Ele não vai entrar no Instagram e dizer, deixa eu ver se eu acho o vídeo de alguém aqui falando que tem uma hérnia e eu vou para ele. Entendeu? Então, Entendi. talvez o cara que está lá com dor, ele eu preciso de ajuda aqui agora, hoje. Então, ele precisa me achar alguém hoje. Ele vai no Google ali. Então, ao longo de um tempo, meio que virou obrigatório todos os métodos estarem no Instagram e gravarem vídeos. Virou meio que, assim, era meio que... Se você não tivesse a rede social, o Instagram lá com os vídeos, você era meio fora do negócio. Mas é meio que um efeito manada, porque o cara não para pra pensar, ei, peraí, quem eu sou, como é que eu me posiciono, de onde é que vem, o que, é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comunicar, né? Qual é a narrativa que eu tenho que manter? Nunca teve isso, né? Eu acho que hoje eu enxergo a coisa um pouquinho diferente. Estou lá no meu Instagram, mas eu enxergo um pouco diferente. Eu olho muito para a minha realidade. Hoje eu tenho um plano de acompanhamento interno lá dentro. Eu estou trabalhando mais meu banco de dados. Eu estou dando preferência para um paciente que já é fiel. Eu estou dando preferência. Eu identifiquei pacientes que acabam me indicando sempre. Identifiquei colegas que acabam me encaminhando pacientes. Isso é uma base de relacionamento que é o que te fortalece. Pronto. Que às vezes o profissional não quer. Ele quer só vender paciente novo, mas ele não quer manter o relacionamento. Você falou vários tópicos aí que quando eu entro com a fonte de relacionamento, a indicação aumenta. E aí o boca a boca vem. Porque esse paciente vem pelo boca a boca, que é o da Bahia que você falou, ele já vem convertido. Meu primo, seu peru e tal, quero estar com ele. Entendeu? É um outro direcionamento para isso, né? E eu te perguntei isso por quê? Uma das primeiras lives que eu fiz no Instagram foi contigo. E eu tinha, sei lá, 2.000 seguidores, entendeu? E naquela live que a gente fez, tu também estava começando. Sim. Sei lá, tu tinha 2.000 também, entendeu? Mas ali a gente conseguiu bater pico de 300 pessoas assistindo a live naquele momento. O que eu senti ali? Engajamento. Porque os comentários eram, obrigado, doutor James, me ajudou, salvou minha vida, ajudou meu pai, pá. Eu disse, rapaz... O trabalho desse cara aqui é real. Não compra seguidor, não é fake nem nada. E esse engajamento é o que funciona. Que às vezes o profissional da saúde ele demora para entender. Né? E de fato você mede a tua audiência quando você faz uma live. Quer medir se você é bom no Instagram? Não é com postagem não. Não é com tráfego pago também não. Faz uma live. Pode abrir. E naquela live tu nem divulgou, né? Sim. Eu me lembro, foi nem divulgada. Tu abriu tua live, o pessoal começou encher. Rapaz, ali é onde você mede de fato se a tua rede social tem seguidores reais e teu trabalho está sendo bem feito. Quer medir isso? Abre uma live. Aí você vai entender. Achei perfeito. E, assim, ainda no tema Instagram, assim, essa questão dos comentários, eu acho que é uma prova realmente social muito, muito, muito impactante, porque... as pessoas que quando eles falam assim, doutor, eu vi seus vídeos no Instagram, e sempre falam isso. Eu vejo os comentários, nossa, como é aquela paciente lá que fez uma tatuagem com o seu nome. Então tem algumas coisas que marcam e lhe dá essa marca. Não, esse cara deve ser bom. Porque uma paciente faz uma tatuagem com o nome do médico. Minha esposa está pressionada até hoje. Pois ela não tem o nome nas costas, né? Isso você sabia, pra você ver, interessante. E essa paciente... Rapaz, se uma cliente tivesse meu nome, a minha mulher ia ficar com muito ódio. Porque ela ia dizer, rapaz, tu tá pegando essa cliente. Cara, e por incrível que pareça, sabe o que é engraçado, cara? Eu descobri, há pouco tempo, essa paciente eu já acompanho lá há um tempo, e há pouco tempo eu entendi que ela é casada. Eu conheci o esposo dela há pouco tempo. E o esposo dela de boa. Rapaz, você salvou a vida da minha mulher. Assim, o nome poxa, que top. Prova de gratidão enorme. Porque, assim, botar o nome de uma pessoa, do doutor fulano nas costas já é muita coisa. E você tem um casamento ali, tem seu esposo. Rebeca, tatue logo. Não, eu já botei pressão aí, mas parece que ela não vai aderir. Parece que ela não vai ceder não, né? Mais fácil eu botar o dela do que ela o meu. Pois é, mas muito bom isso daí. Deixa uma mensagem final para essa turma aí da medicina que tá contigo no dia a dia, que tá contigo, que tá começando, que tem você como uma referência. Rapaz, Gabriel, eu acho que de mensagem final, eu acho que primeiro é acreditar muito que a medicina ela ainda é uma profissão diferente. Ela não pode ser encarada como eu falei agora há pouco, a pessoa falar que é muito comum essa frase, né? Você não foi ensinado na faculdade a vender, né? Uhum. E eu costumo dizer, eu não queria, a faculdade foi de medicina, não queria ser vendedor, irmão. Não queria ser vendedor, exatamente. Então, acho que a medicina é uma profissão diferenciada e você não pode enxergar a medicina
como puramente uma profissão mercadológica ali. Então, acho que o grande mensagem e foco que eu deixo para os mais novos é que, primeiro, fazer a coisa bem feita, aprender bem feito já é muita coisa. Você já tem uma grande chance de você ter sucesso. Quando você aprende e executa bem feito, a chance de sucesso é maior. E quando você sabe gerir essas duas qualidades de aprender e executar e gerir o tempo em volta delas, aí eu acho que é o grande caminho onde você consegue encurtar essa trajetória. Então, eu aprendo bem, vamos dizer, a operar, eu aprendi bem feito, eu executo bem feito, eu entrego o resultado e o que é que eu posso fazer com esse resultado? E aí é onde entra a história do engajamento. Cara, esse cara ficou bem, ele me indicou fulano. Fulano vai indicar Cicrano, e isso é uma cadeia. Então, você conseguindo gerir esse rol aí de trajetória, eu acho que você vai ter sucesso. A palavra é paciência. Eu acho que a palavra final é paciência. O grande resiliência, né? Resiliência para o cara construir, seguir e tudo mais. A formação acadêmica, ela tem que existir para você se capacitar. Os caminhos curtos, eles existem, mas normalmente não levam a longa distância. Sim. Então, basicamente é isso. Me lembrei de uma coisa agora, antes de encerrar, quando a gente começou a mentoria, eu disse assim para ti, James, a primeira fase, né? Eu acho que tu ganha X. Aí tu disse, ganho nada? Lembro bem disso aí. Aí eu disse, tu ganha X. Ganho nada? Tá bom, vai fazer os cálculos. Quando foi, rapaz, não é que eu ganho isso mesmo? É verdade. Mesmo quando a gente toca nesse assunto, eu lembro bem desse dia. E esse dia é onde marca aquela visão do Dr. James médico e o Dr. James de gestão, né? Porque a gente acabava trabalhando muito e ganhando bem. Só que, como o dinheiro que retorna na prática médica, principalmente na nossa realidade, que era trabalhando em vários hospitais e produzindo ali de várias fontes, e você não tem, e cada fonte paga de um jeito, num dia específico, e ela paga a cirurgia que você operou há 4 meses atrás, então você não havia um controle. E aí, realmente, quando você falou aquele número, eu disse, não, cara, não tem nem perigo, isso aí não chega nisso aí, não. E naquele mesmo momento, quando a gente ajustou as coisas, aquele número apareceu muito facilmente, né? E graças a Deus. E é normal, né, que o médico não saiba quanto ganha, porque roda muito, então não sei o que, não controla. E aí entra aquela questão que eu digo sempre. Quem não controla 1000, não controla 1 milhão. Se você não está mensurando quanto você ganha e quanto vale a tua hora ali de trabalho, como é que tu vai expandir? Como é que tu vai crescer? Como é que tu vai fazer um negócio? Pode até crescer, só que tu vai ter tropeços. Gastos errados, muitas vezes sem planejar, sem controlar, sem direcionar, sem ter uma reserva, né? É muito sobre isso. Perfeito. Obrigado. Valeu, Gabriel. Um abraço. Gente, esse foi mais um episódio do Bora Faturar, com o Dr. James Rocha. Aguardem que vem mais episódios por aí. Obrigado e até mais.